Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de light novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. A água rolava e uma brisa fria soprava. O exército da Aliança dos Nove Reinos gradualmente parou a algumas centenas de metros da margem sul do rio Zuli. Sua formação estava um pouco dispersa. Os cavalos estavam fazendo barulhos bagunçados e seus passos estavam fora de sincronia. Depois de parar, até mesmo suas bandeiras não estavam erguidas. Até mesmo pessoas que não estavam familiarizadas com os militares podiam dizer que eram um bando de amadores. Em comparação com o exército da armadura negra de antes, que se movia para frente e para trás como montanhas e oceanos, era difícil se convencer de que esse exército da Aliança dos Nove Reinos era realmente regular. Entretanto, esse exército diverso parecia estar bastante confiante em sua força. Um ataque único é o suficiente para derrubar a cidade de Chambord e deixar aquele estúpido e arrogante pequeno rei Alexander se ajoelhar e implorar por misericórdia. O rei do reino Xuani chicoteou seu cavalo na bunda e disse confiantemente: "Passe minha ordem. Depois que a cidade de Chambord cair, capture todos os homens da cidade de Chambord como escravos e ensine uma boa lição a este país maligno." O rei do reino de Chamb já não conseguia conter sua excitação, e os soldados atrás dele prepararam correntes de ferro e gaiolas para conter os escravos. "Eu quero que aquele maldito reizinho se ajoelhe na frente do meu cavalo e implore. Ouvi dizer que ele tem uma noiva muito bonita. Talvez ela possa limpar o chão e lavar o banheiro quando vier para o Reino Lunar." O príncipe mais velho do Reino Lunar levantou a proteção facial em seu capacete e expôs um sorriso pervertido. Ao ouvir as palavras do príncipe mais velho do Reino Lunar, todos os homens riram. Os soldados musculosos e estúpidos atrás dos reis riram, levantando as armas em suas mãos bem alto. Joias, riqueza e mulheres, esses sempre foram os estimulantes mais fortes para os lutadores. No entanto, recomendo dar uma chance à cidade de Chambord. Envie um mensageiro para dizer a eles para imediatamente abaixarem a ponte levadiça e soltarem aqueles príncipes rudemente detidos em 1 minuto. Caso contrário, mesmo que sejamos punidos pelo Império Zenith, ainda deixaremos esse país maligno desaparecer do mapa territorial de Zenith. O rei do reino de Xishui olhou para os outros reis ao seu lado e disse lentamente: "O exército mais forte dentro desta aliança era o do reino Xishui." O exército sob o comando do rei Xishui era de aproximadamente 600 pessoas. Eles eram a equipe mais organizada e tinham o moral mais alto entre as 9 equipes. Incluía até uma equipe de 100 cavalaria pesada que era autoproclamada como a frota de ferro do Deus do Fogo. Eles estavam todos cobertos com armaduras de ferro pretas e uniformemente cavalgavam uma besta de guerra nível 4. Essas chamadas bestas de guerra de chamas rugindo nível 4 pareciam muito com cavalos, mas tinham um chifre afiado no topo de suas cabeças. Dizia-se que era a prole híbrida da besta sagrada unicórnio, nascida com a velocidade do vento e também podia carregar uma carga extremamente pesada. Era definitivamente a melhor montaria para formar uma cavalaria. Foi dito que a razão pela qual eles conseguiram obter tantas bestas de chamas rugindo foi porque o velho rei da última geração teve muita sorte e encontrou um grande grupo de mercenários que estava à beira da morte. Ele aproveitou a situação e adquiriu cerca de 40 filhotes de bestas de chamas rugindo por um preço super baixo. Então, após cerca de 20 anos de cultivo cuidadoso, eles se desenvolveram na escala atual de mais de 100. Esta também foi a razão pela qual a cidade de Xishui conseguiu garantir seu título de reino de nível 3, apesar de não ter muitos guerreiros excepcionais. Também foi dito que até mesmo o príncipe Arshavin e Domingues, que estavam em uma luta feroz pelo trono, tentaram estender seus ramos para o reino de Xishui apenas porque estavam de olho na frota de ferro do Deus do Fogo. As cavalarias de cavalaria única frota de ferro do Deus do Fogo carregavam pelo menos 600 quilos de peso, mas ainda podiam viajar como o vento. Se pudessem correr no campo, sua força de impacto direto poderia derrubar até mesmo uma parede. De acordo com as lendas, esse exército de cavalaria pesada era invencível entre os 63 reinos subsidiários do Império Zenith. Ouvindo o rei Xishui falar, todos os outros líderes do reino não estavam completamente convencidos, mas como o maior poder havia falado, a maioria deles ainda concordou com esse plano. Foi apenas o mago aristocrático que estava assustado com a onda de flechas da cidade de Chambord que realmente não concordou com esse conselho. Ele clamou sobre entrar imediatamente para incendiar a cidade. No entanto, esse exército da aliança claramente não estava unificado. Todos pensavam por si mesmos, e ninguém era idiota. Depois de ver o terreno perigoso da cidade de Chambord, todos estavam pensando em como preservar a força de seu reino. Então, embora todos tratassem o pequeno mago aristocrático real de São Petersburgo respeitosamente, ninguém realmente ouviu. Só que os líderes arrogantes dos exércitos não esperavam que, antes mesmo de enviarem seu mensageiro, uma explosão de ruído de correntes de ferro soasse de repente. Eles viram que a cidade de Chambord já havia tomado a iniciativa de baixar a ponte levadiça. Com um estrondo alto, a ponte de ferro de 10 metros de altura pousou pesadamente na margem sul da ponte de pedra. Entre a fumaça crescente, parecia que um dragão aterrorizante, mas sagrado, de repente pousou na margem.
A ponte levadiça caiu. Será que eles estavam com medo antes mesmo da batalha começar e queriam se render? Um rei arrogante riu e disse. A fumaça se espalhou. O exército da aliança ficou chocado ao ver fileiras e fileiras de soldados de Chambord saírem em ordem e começarem a entrar em formação. Havia 20 soldados de escudo na frente alinhados em grupos de 2, cada um carregando um escudo de torre de ferro de 3 metros de altura. Seus passos eram pesados, e cada um podia deixar para trás uma pegada profunda. Olhando para os escudos de torre semelhantes a portões de ferro, os 9 reis e os soldados atrás deles que estavam apenas zombando da cidade de Chambord de repente sentiram um arrepio. Atrás dos 20 soldados carregando escudos exagerados estavam 50 arqueiros. Em comparação com os intimidadores soldados de escudo, os arqueiros não pareciam tão extraordinários. Eles nem tinham nenhuma peça completa de armadura neles. Eles estavam vestidos com roupas estranhas, com peles escuras de bestas cobrindo suas áreas de ombro que carregavam arcos longos. Os arcos longos em suas costas eram um pouco maiores do que o normal, e todos carregavam menos de 100 flechas nas aljavas em suas costas. O pequeno número de arqueiros não é nem o suficiente para preencher as lacunas em nossos dentes. Meus soldados só precisam balançar suas espadas uma vez e todos estarão mortos. Chambord realmente é uma cidade de nível 6 bem decadente, que vergonha! O príncipe mais velho do reino lunar fez beicinho e disse com desdém, e os soldados atrás dele riram e bateram as armas em suas mãos em concordância. Do outro lado deles, a cidade de Chambord continuava a estabelecer suas formações. Depois dos arqueiros, havia cerca de 30 homens musculosos. Eles também não usavam nenhuma armadura, e os pedaços de roupas quebradas em seus corpos os faziam parecer a definição de pobreza. No entanto, as armas nas mãos desses homens gigantes eram um pouco assustadoras, todos seguravam machados enormes. Os machados gigantes de 2 metros de comprimento refletiam uma luz fria sob o sol. O design desses machados era muito exagerado. Se o corpo do machado fosse completamente forjado com ferro preto, o peso dos machados seria de pelo menos 130 a 150 quilos. Soldados normais teriam dificuldade até mesmo em levantá-lo. Como isso é possível? Eles devem ser feitos de madeira e pintados com tinta preta e prata. Falso, deve ser falso. O rei da Água Negra ficou levemente assustado enquanto murmurava. Sua visão também foi reconhecida por todos ao seu redor, e até mesmo o mago do tipo vento de antes falou. É certamente falso. Só tolos ficariam assustados com esses truques. Acho que até aqueles escudos de torre na frente são falsos, eles provavelmente são pedaços de madeira pregados juntos. Dito isso, o moral do exército da aliança foi claramente afetado pela formação chocante, como se uma chama rugindo fosse derramada por uma panela de água fria. Ninguém mais estava pensando em atacar primeiro, e todos apenas ficaram parados no lugar. Imediatamente após os homens musculosos empunhando machados gigantes, havia uma formação de infantaria de 50 unidades. Esta formação era mais normal do que as outras, e não era apenas um pouco pior em comparação com seus companheiros que saíram antes deles. As armas em suas mãos eram muito diversas. Uma pessoa segurava metade de uma espada, outra segurava uma vara de bambu, outra segurava um cutelo enferrujado, e uma até segurava um martelo chato que era geralmente usado por ferreiros. A formação também era um pouco desorganizada. Eles variavam muito em altura, e nenhum deles era musculoso. Em vez de parecerem soldados, eles pareciam mais camponeses que estavam tentando assistir à luta com pipoca nas mãos. Olha! A cidade de Chambord finalmente expôs sua verdadeira forma. Este é o nível real em que eles estão. Alguém desdenhosamente zombou. Eles são apenas um grupo de fazendeiros. Lutar contra esse tipo de inimigo é simplesmente um insulto ao meu exército. Um país assim, não há necessidade de continuar existindo. Todos os líderes do exército ficaram felizes e otimistas novamente, olhando para a cidade de Chambord como se estivessem assistindo a uma apresentação de circo. Neste momento, novas mudanças ocorreram novamente na ponte. Uma equipe de cerca de 20 pessoas dispostas em uma formação de cone afiado moveu-se lentamente para fora, e todos os seus corpos estavam completamente cobertos por uma pesada armadura de cavaleiro. Parecia que a armadura pesada estava atrapalhando o ritmo dos soldados, tornando muito difícil para eles se moverem. Eles faziam uma pausa a cada 3 passos e pareciam sem fôlego. A armadura pesada deles nem sequer conseguiu proteger seus mestres antes de desgastá-los. Meu Deus, acho que o rei idiota deles realmente enlouqueceu. Ele realmente fez unidades de infantaria usarem armaduras de cavaleiros pesados. O rei do reino de Xixui começou a rir. Sua risada estava cheia de desdém. A frota de ferro do deus do fogo só precisa de um sopro de tempo para transformar todos esses que andam eretos em uma pilha de lixo. É uma pena que esses 20 ou mais conjuntos de armaduras pesadas de cavaleiros sejam desperdiçados. Eles serão todos meus agora.
O reino Xuani ficou com inveja, qualquer um podia ver que a armadura era um bom equipamento, e se eles fossem equipados em cavaleiros de verdade, eles definitivamente formariam uma poderosa tropa de cavalaria de vanguarda. Quem pegar primeiro ganha. Os olhos de todos os outros reis também brilhavam de ganância. Como eles puderam simplesmente deixar um pedaço de carne tão gorda para outras pessoas? O que eles não sabiam era que enquanto observavam o regimento de cerca de 100 cavaleiros pesados da aliança adversária, Sua Majestade Fei, que estava terminando seus negócios na caverna e chegou ao local após ouvir as notícias, também estava babando e clamando. Isso é demais! Na verdade, são todas as 100 bestas de chamas rugindo, elas serão todas minhas. Elas são todas minhas agora. Passe adiante minha ordem, você deve capturar essas coisas vivas. Esses reis são muito entusiasmados. Eu só queria que eles pagassem algumas moedas de ouro por seus príncipes, mas eles realmente vieram até minha porta para me entregar um equipamento de nível tão alto. A formação do exército da cidade de Chambord foi mais como uma celebração festiva que não tinha nada a ver com a guerra. Depois que os 22 soldados fortemente armados finalmente usaram toda a sua força e se arrastaram até a formação na costa norte, com um aceno de cascos nítidos, 6 carruagens lindamente decoradas lentamente fizeram seu caminho sobre a ponte de pedra, cada uma carregada por 4 grandes cavalos, lindas moças sentadas acima. Suas risadas e beleza fizeram cócegas no coração dos soldados do exército da aliança. Olhando para seus rostos angelicais, inúmeros soldados do outro lado começaram a babar, e de repente eles ficaram cheios de coragem para lutar. Aquele rei idiota, ele até trouxe seu harém para fora. Isso é luta ou turismo? Os reis do exército da aliança ficaram um pouco perplexos. Eles ouviram que o rei Alexander da cidade de Chambord era um grande idiota, mas ele não voltou a ser normal depois? Vendo a situação agora, se ele não é um retardado, quem mais seria estúpido o suficiente para trazer suas esposas? Isso era basicamente um tabu militar, e ele estava basicamente pedindo a morte. Todos os reis do exército da aliança ficaram muito otimistas sobre a batalha que se aproximava. Mas o que os deixou ainda mais perplexos foi que o que se seguiu foi ainda mais exagerado. Depois que essas 6 carruagens se juntaram à formação, imediatamente atrás estavam na verdade uma centena ou mais de crianças pequenas com cerca de 10 anos. Elas riram e conversaram enquanto seguiam atrás da carruagem, trazendo alguns guardas protegendo-as ao lado. Elas se alinharam e ficaram em uma pequena colina atrás da formação da cidade de Chambord, e todas esticaram seus pescoços e olharam curiosamente para o exército inimigo. O que esse rei retardado está realmente pensando? Quase todos os reis sentiram-se fracos. Justo quando eles estavam se sentindo muito confusos, o protagonista principal que todos esperavam finalmente apareceu. Eles viram a formação da cidade de Chambord abrir um caminho de 2 metros de largura no meio, e então um jovem de cabelos pretos em uma túnica branca esvoaçante, com um tipo de postura indizível, virilha cavalgando um forte e robusto cavalo preto, lentamente aparecendo da ponte de pedra. Ao longo do caminho aberto pelos soldados, ele veio para a frente. A aparição de Fei atraiu com sucesso a atenção dos líderes aliados adversários. Esse idiota é o rei da cidade de Chambord? Quase todos os reis compararam instantaneamente sua própria autoimagem heroica com a desse jovem na frente deles, e depois de um quarto de segundo eles imediatamente chegaram a uma conclusão surpreendentemente consistente. Embora esse cara tenha boa aparência e temperamento, mas da perspectiva da formação de batalha da cidade de Chambord, esse rei Alexander é claramente um camponês. Não, chamá-lo de camponês é até muito leve. Eles devem usar o nome que era aceito anteriormente por todo o Império, retardado. Já que esse é o caso, então como um retardado pode ser comparado ao poderoso eu? Sim, é só que aquele grande, cavalo preto parece bem poderoso. Deve ser uma espécie mutante, sua aparência poderosa combina com o poderoso eu. Como se sentisse a atenção indesejada projetada sobre ele pelos reis do exército da aliança, Tornado Negro latiu e emitiu o aviso mais severo. Do outro lado de Chambord, quase 2.000 pessoas invariavelmente borrifavam água na boca. Alguns reis que ficaram severamente chocados quase caíram. Deus, isso é realmente um cachorro? Como pode haver um cachorro tão grande? Os reis nos cavalos estavam ocupados limpando os olhos nas costas dos cavalos, e os 2.000 soldados também começaram a conversar inacreditavelmente. Aquele grande rei idiota da cidade de Chambord é muito louco, ele realmente montou em um cachorro grande e saiu. O sabor é realmente único. Tornado Negro ficou bastante satisfeito com o pequeno caos que causou, então ele latiu mais algumas vezes. E depois disso, até mesmo as pessoas com reflexos mais lentos puderam finalmente confirmar, o rei da cidade de Chambord estava de fato montado em um cachorro. E ao mesmo tempo, os olhos de Fei também estavam vermelhos enquanto ele babava olhando para o exército da aliança. Aos seus olhos, esse grupo de caras de aparência cruel veio entregar armas e tesouros.
Embora a força dos soldados da cidade de Chambord tenha melhorado muito recentemente, devido à sua localização remota e às reservas minerais pobres, não há aço suficiente para forjar armas, armaduras e armas sempre foram escassas. Até agora, além dos guardas originais do rei, não havia o suficiente para formar um exército de infantaria totalmente armado de 100 homens. Se não fosse por derrotar o exército da armadura negra e saquear algumas armas e armaduras de antes, então agora Fei realmente não teria escolha a não ser carregar um bando de camponeses segurando ferramentas agrícolas para ir e lutar contra o inimigo. Justo quando Fei estava pensando em como cumprimentar esses doadores de caridade, entre o exército da aliança, o rei do reino de Xixui montado na besta de fogo rugindo lentamente saiu da formação, olhou com desprezo para a multidão da cidade de Chambord por um tempo e então gritou: "Onde está o rei da cidade de Chambord?" Ele obviamente viu Fei e também reconheceu sua identidade, mas deliberadamente fingiu não saber. Fei também não ficou bravo, ele sorriu e deu um tapinha na bunda de Tornado Negro, então o grande cachorro preto rosnou e caminhou lentamente até ele. Todos os 9 reinos aliados para virem me visitar, poderia ser para cumprir o acordo de compensação de guerra assinado pelo príncipe? Vocês trouxeram moedas de ouro suficientes? Fei desconsiderou completamente o exército agressivo da aliança que estava na frente da cidade. Arrogante! Acho que você enlouqueceu. Apenas um pequeno reino subsidiário de nível 6 ousa pedir indenização de guerra? Você acha que pode conspirar para capturar os príncipes e nos chantagear? Você deve ter enlouquecido por ser muito pobre. O rei de Xixui começou a rir alto como se tivesse ouvido a piada mais engraçada. Eu lhe dou 10 dias para devolver os príncipes capturados, e então entregar todos os tesouros reais, e 100 empregadas como compensação. Caso contrário. Ele apontou para o exército da aliança dos 9 reinos atrás de suas costas e gritou triunfantemente. Caso contrário, hoje queimaremos sua cidade de Chambord até virar cinzas. Como isso faz sentido? Os príncipes dos seus reinos destruíram abertamente o altar do rei durante a cerimônia de coroação, já está claro para pedir indenização, e você ainda ousa trazer um exército para invadir? Você ainda tem a honra de um senhor da guerra. Fei fingiu ser idiota e respondeu. A glória do senhor da guerra pertence somente ao vencedor. O rei de Xixui riu. Sua pequena cidade de Chambord, não se iluda. Fei manteve sua expressão calma e tentou provocá-los propositalmente. Já que não há compensação, então por que vocês estão aqui? Para o suicídio? Agora, o rei, dou a todos vocês uma última chance, paguem o valor que foi declarado no acordo de compensação e pouparei suas vidas hoje, ou nem darei a vocês a chance de chorar sob as arestas afiadas dos oficiais de execução de leis da cidade de Chambord. Vai se fuder! Seu pequeno retardado cujo cérebro está cheio de larvas, parece que não há mais necessidade da cidade de Chambord existir. O rei de Xixui não esperava que o rei de um pequeno reino de nível 6 ousasse ir contra ele, especialmente aquela atitude de não levá-lo a sério. Isso fez sua raiva disparar. Que porra são os agentes de execução da lei? Minha frota de ferro do Deus do Fogo só precisa de uma chance, e eu posso fazer sua cidade de Chambord desaparecer em fumaça. O grande cão preto ficou furioso ao ver seu mestre sendo humilhado. Ondas de luz feroz dispararam de seus olhos, e um rugido de besta foi emitido de sua garganta. Uma atmosfera feroz foi repentinamente liberada de seu corpo, e tudo aconteceu em um instante. Então a besta de chamas rugindo abaixo da virilha do rei Xixui, como se assustada por uma besta mágica de alto nível ou algo assim, de repente amoleceu suas pernas e caiu no chão enquanto espuma branca começou a sair de sua boca. Todos os cavalos sob os outros reis de repente entraram em pânico e começaram a recuar. O rei do reino Xixui que estava lá em cima há apenas um segundo tornou-se como um homem de madeira. Ele foi pego de surpresa pelos rugidos e pelos gritos dos cavalos, e caiu de cabeça, cobrindo seu rosto com poeira, ficando envergonhado na frente de todo o exército da aliança. Quem imaginaria que um cão poderia ter tanto poder? Um rugido era o suficiente para aterrorizar uma besta mágica de nível 4 e fazê-la cagar. O exército da aliança só sentiu que não era um cão que estava parado na frente deles, mas uma poderosa besta mágica de nível 7. Aquela atmosfera violenta e perigosa fez cada um dos pelos deles ficar em pé. Olha, o rei idiota deles quase morreu de queda. Uma onda de risadas veio do acampamento da cidade de Chambord. Até mesmo as crianças que estavam na colina mais distante também estavam batendo palmas e rindo, e aqueles soldados que estavam originalmente um pouco nervosos também foram afetados pela atmosfera engraçada. Cada um deles começou a apertar as armas em suas mãos e aplaudiu em ridículo, com o moral do exército subindo insanamente. Fei também ficou chocado por um segundo. Bom cachorro! Ele acariciou intimamente a cabeça do cachorro. Ele não achava que esse bastardo realmente tinha essa habilidade. Um rugido poderia aposentar uma força poderosa. Parece que ele ainda subestimou esse bastardo no passado. Então, ele pensou de repente, se ele usasse a poção Hulk para alimentar alguns outros animais, ele seria capaz de criar mais espécies mutantes como o grande cachorro preto?
Ou talvez até mesmo criar um regimento de cavalaria de cães pretos. Perigo! Proteja o rei! Ao ver seu próprio rei caindo do latido do cão inimigo, os soldados do reino de Xishui de repente sentiram seus rostos queimando como se alguém tivesse jogado merda em seus rostos. Eles estavam com medo de que os inimigos aproveitassem a oportunidade para lançar um ataque, então 20 guardas imediatamente correram para o rei e formaram uma formação defensiva e escoltaram o rei de volta ao acampamento. Quem diria, durante todo esse processo de escolta, o povo da cidade de Chambord estava assistindo a cena como se fosse uma comédia e não se importava com o que o exército da Aliança estava fazendo a formação vigilante do exército da Aliança parecer tão ridícula quanto um bando de prostitutas desesperadas tentando mostrar seu lado vadia para pessoas cegas. Foda-se! Ataquem! Matem todos eles! O rei Xishui empurrou os guardas tão furiosos quanto um leão que teve sua companheira roubada durante o sexo. Ele imediatamente pulou de volta para outra besta de chamas rugindo, sacou sua espada e acenou. Então, a frota de ferro do Deus do Fogo começou a avançar em um arco em direção à cidade de Chambord. Eles queriam aumentar a distância de ataque para maximizar o impacto da cavalaria. Ao mesmo tempo, cerca de 100 unidades de infantaria com lanças longas e escudos também rugiram e começaram seu ataque. A força assassina disparou direto para o céu. A batalha começou. Os soldados de Xishui correram em um ritmo limpo, do início lento inicial para gradualmente se tornarem mais rápidos, e a terra começou a tremer sob seus pés. Eles eram dignos de serem as forças armadas mais fortes entre o exército da Aliança, cada soldado vestindo armadura leve, segurando um escudo de pipa na mão esquerda, carregando um dardo de 2 metros de comprimento em um ângulo de 35 graus na direita. A ponta afiada da lança brilhou com uma sensação arrepiante sob o sol. Usando o impulso da corrida, tal lança, se lançada, era o suficiente para penetrar instantaneamente 4 ou 5 inimigos. Na pastagem amarela, os soldados correndo eram como uma torrente impetuosa. Quando a distância entre ambos os lados fosse reduzida a 50 metros, os dardos poderiam ser lançados, e seria um beijo da morte. Ou talvez antes da frota de ferro do Deus do Fogo chegar, apenas com esses 100 lanceiros seria o suficiente para acabar com os camponeses da cidade de Chambord. Olhe para aquele grupo de soldados lixo, eles realmente vieram aqui para lutar? A lacuna entre os dois lados é muito grande. Quase todos os reis do exército da Aliança pensavam assim. 100 metros, 70 metros, 60 metros. A distância estava ficando cada vez menor. À medida que a distância diminuía, os corações de todos começaram a acelerar e eles torceram para que a cena que queriam ver acontecesse. Uma expressão cruel e venenosa apareceu no rosto do rei do reino de Xishui. Ele nunca pensou que um cachorro poderia assustá-lo para fora de seu cavalo e fazê-lo perder a face na frente de todos os seus pares. Ele agarrou firmemente suas espadas enquanto jurava cortar aquele cachorro preto em pedaços quando conquistasse este castelo. Ele riu enquanto a formação de lança e escudo se aproximava lentamente da formação de seu oponente. Ele podia prever a cena de todas as vidas sujas e baixas em Chambord choramingando e morrendo sob as lanças, assim como o rei de Chambord ajoelhado no chão, implorando para desistir de seus tesouros reais e noiva, que havia rumores de ser uma beleza inigualável. Arqueiros, preparem-se! Uma bandeira vermelha de sinalização estava na colina em que Fei estava enquanto um grito alto soava das tropas de Chambord. Uma série de sons que vinham das cordas dos arcos sendo puxadas fez alguns dos cabelos dos soldados se arrepiarem. Os 50 arqueiros atrás dos escudos da torre colocaram flechas em seus arcos enquanto puxavam as cordas dos arcos. Cada arco foi puxado em forma de lua cheia, com a ponta da flecha sendo apontada para a formação de lança e escudo do reino de Xishui. O que deixou os espectadores surpresos foi que todos esses arqueiros não angulavam seus tiros para cima. Eles usavam planos curtos, que eram flechas que viajavam paralelas ao chão quando eram atiradas. Eles realmente não sabem o que estão fazendo. Alguns soldados do exército da Aliança imediatamente começaram a rir e a desprezar Chambord. Durante batalhas e guerras, os arqueiros não eram os jogadores principais. A situação mudava frequentemente, então mesmo os arqueiros de nível divino teriam apenas utilidade limitada. Os arqueiros tinham um impacto mais aterrorizante momentos antes de dois exércitos se enfrentarem. Sua capacidade de ferir muitos soldados e seu amplo alcance de tiro podiam resultar em inimigos sofrendo pesadas baixas antes mesmo que os exércitos se alcançassem. No entanto, se os arqueiros quisessem atingir esse resultado, eles tinham que mirar suas flechas em um ângulo para cima. Essas flechas atingiriam o exército adversário, pois a força para cima era cancelada pela gravidade. Esse era o método mais eficaz para ferir inimigos que estavam avançando com escudos nas mãos. Esses idiotas de Chambord realmente escolheram usar planos de tiro. Isso foi um erro muito rudimentar. Tiros planos só representam uma ameaça para os soldados na linha de frente. Durante uma batalha onde as situações mudam a cada segundo, ambos os exércitos não darão aos arqueiros inimigos a chance de puxar as cordas dos arcos uma terceira vez.
Perder tempo e uma oportunidade é equivalente a brincar com a vida dos próprios soldados, a menos que cada um desses arqueiros seja um arqueiro de nível divino que nunca erre um tiro. No entanto, como isso é possível? A vitória é nossa. Nós superestimamos esses fazendeiros idiotas e vulgares. O rei do reino Xuani riu alto. No entanto, no momento seguinte, sua risada parou de repente, como se ele fosse um galo que teve seu pescoço beliscado por alguém durante seu canto matinal. Sua risada ficou presa em sua garganta enquanto uma expressão de choque apareceu em seu rosto. Atirar! Após um rugido furioso, uma série de ruídos vibrantes ressoou na ponte. 50 flechas afiadas fizeram ruídos sibilantes e perfurantes no ar enquanto as penas brancas na ponta das flechas desenhavam 50 linhas brancas paralelas no ar. Como insetos sanguinários, elas penetraram quase instantaneamente os soldados do reino de Shishui que estavam atacando Chambord. Uma série de ruídos soou quando as flechas penetraram através de ossos e carne. 50 soldados do reino Shishui que estavam atacando na frente caíram em uníssono como se fossem colheitas que foram colhidas pela foice de um fazendeiro. Os grandes escudos circulares em suas mãos não lhes forneceram nenhuma proteção. As flechas implacáveis perfuraram os pequenos buracos semicirculares nos escudos e atingiram as cabeças dos soldados. Essas 50 vidas foram perdidas instantaneamente, eles nem tiveram tempo de soltar gemidos ou gritos. 50 flechas levaram 50 almas. Todo o campo de batalha se acalmou, uma atmosfera estranha e de tirar o fôlego tomou conta instantaneamente. Droga! A boca do rei do reino Shishui abriu-se subconscientemente enquanto sua espada deslizava de suas mãos impotentes. Deus! Deus! Arqueiros de nível divino? Todos eles são arqueiros de nível divino? Alguém gritou como se visse a deusa da vida correndo nua na sua frente. Não! Quem poderia ser? Todos os reis e generais do exército da aliança sentiram como se uma brisa fria tivesse subido instantaneamente por seus traseiros e entrado em suas gargantas, congelando instantaneamente seus corpos. Até os cavalos em que estavam montados sentiram a sensação de morte. Eles relincharam enquanto recuavam ansiosamente e incontrolavelmente. Isso é loucura! Existe mais alguma coisa tão louca? Um pobre pequeno reino que não pode nem comprar armaduras para seus soldados tem 50 arqueiros de nível divino? Como isso é possível? Os arqueiros não deram muito tempo para os reis do exército da aliança pensarem. Logo, uma segunda onda de ruídos de vibração de cordas de arco soou, o que acordou os líderes do exército da aliança, que estavam em choque profundo. Não houve nenhuma diferença entre a primeira e a segunda onda de flechas. Após os 50 ruídos de vibração da corda do arco, 50 sons de perfuração de carne e osso seguiram rapidamente. Esses eram os únicos ruídos no campo de batalha, e era uma melodia morta. Todos no exército da aliança sentiam que Hades, o deus da morte, estava balançando uma foice invisível e colhendo cada vida no campo de batalha. 50 metros. Aquela distância era um muro defensivo impecável e invisível. Isso porque a 50 metros das formações de Chambord, havia 100 cadáveres caídos no chão. Cada infantaria teve seus pontos vitais penetrados, incluindo suas gargantas, olhos e testas. Esses eram os pontos que não podiam ser protegidos por seus escudos circulares, já que eles tinham que checar a resposta de seus inimigos quando eles atacavam. Esses pontos vitais, que eram menores que o tamanho de suas palmas, normalmente poderiam reduzir drasticamente a eficácia dos arqueiros. Ninguém do lado do exército da aliança poderia ter previsto que esses pontos vitais que foram deixados de fora resultariam na morte de 100 soldados fortes. Todos do lado do exército da aliança engasgaram em choque ao verem os 100 cadáveres na ponte. Quase todos eles enxugaram os olhos e torceram para que estivessem alucinando. Como isso pode ser possível? Depois de 2 rodadas de flechas disparadas por 50 arqueiros, 100 soldados de elite com lanças e escudos foram mortos. Embora houvesse muitos veteranos no exército da aliança que estiveram em muitas batalhas e guerras, eles tremiam e suavam profusamente. Não era certo chamar isso de milagre, era melhor chamar isso de um pesadelo horrível. Era assustador. O coração do rei do reino de Shishui estava pingando sangue. Esse tipo de perda de sangue era vasta e severa. Não havia como ele não sentir dor. Eram 100 soldados de elite com lança e escudo. Eles eram seu trunfo e sua formação de espinha dorsal durante as batalhas. Uma razão pela qual ele deixou essa formação atacar foi porque ele viu que as formações de Chambord eram confusas e suaves. Outra razão foi porque ele queria mostrar a força de suas tropas de elite na frente dos outros reinos. A última razão foi porque ele queria ter mais autoridade e mais despojos de guerra quando o exército da aliança conquistasse Chambord e dividisse os recursos apreendidos. Ele nunca teria pensado que 100 de seus soldados de elite se transformariam em cadáveres antes de terminarem uma única carga e atacarem suas lanças uma vez. Ele sentiu como se alguém tivesse arrancado um pedaço do seu coração do peito com uma faca afiada. Estou tão bravo.
O rei do reino Xishui balançou em seu cavalo enquanto sentia sua pressão arterial aumentando e sua cabeça tonta. Ele quase caiu de sua montaria e bateu sua cabeça. Arqueiros de nível divino. Um total de 50 arqueiros de nível divino. O reino de Xambó tem um total de 50 arqueiros de nível divino? Ninguém mais conseguia rir dos 50 pobres arqueiros do lado de Xambó que nem estavam devidamente vestidos com armaduras. Esse fato era chocante demais. Cada arqueiro de nível divino tinha um status alto e era um recurso valioso. Muitos reinos afiliados e até impérios lutavam por esses tipos de talentos. Quem poderia imaginar que um pequeno reino afiliado de nível 6 teria 50 deles? Era inédito. Naquele momento, ninguém ousou fazer barulho. Eles estavam com medo de atrair a atenção dos 50 assassinos do outro lado da ponte. Se as cordas dos arcos desses assassinos vibrassem novamente, eles seriam transformados em ouriços. Quase ao mesmo tempo, a maioria das pessoas no exército da Aliança queria recuar. Eles tinham apenas cerca de 2.000 pessoas. Ao enfrentar 50 arqueiros de nível divino, eles não eram nem o suficiente para esses arqueiros praticarem. Com cerca de 40 flechas de cada arqueiro, todos eles iriam para o inferno sem nenhuma chance de escapar. Fei, que estava montado no grande cão preto, ficou tão feliz que seus dentes quase caíram da boca. Ele havia usado 6 garrafas de poção Hulk. Ele misturou a poção com as refeições diárias desses arqueiros e lentamente mudou a habilidade desses arqueiros. Como esses 50 arqueiros consumiam pequenas doses de poção a cada refeição, todas as 6 garrafas foram esgotadas após 2 semanas. Depois que o corpo desses soldados foi completamente fortalecido, Fei pediu às mercenárias que lhes ensinassem arco e flecha. Esta foi a primeira vez que a arma secreta de Fei foi usada, e os 50 arqueiros fortes chocaram instantaneamente o arrogante exército da Aliança dos 9 Reinos. Vocês são burros? Por que vocês estão parados aqui? Sigam-me para pegar os corpos e suas armas. Fei gritou e comandou o grande cão preto. Ele foi o primeiro a sair correndo da formação de Xambor. Os 50 policiais espalhados de Xambor também foram acordados pelo grito de Fei. Eles ficaram chocados com os arqueiros de Xambor também. Eles jogaram fora os gravetos e machados de madeira em suas mãos sem hesitação e aplaudiram enquanto corriam para os cadáveres. Eles eram como uma matilha de lobos famintos que tinham acabado de ver um coelho branco. Eles seguiram o grande cão preto e correram tão rápido que a sola de seus sapatos quase pegou fogo. O que eles estão tentando fazer? Alguém no exército da Aliança perguntou perplexo. Droga! Ataquem! Parem eles! Eles estão tentando me roubar. O rei do reino Xishui sentiu como se estivesse ficando louco. Ele entendeu instantaneamente a intenção de Fei. Essas vidas baixas eram tão pobres que iriam tirar as armas e armaduras dos cadáveres. Isso é muito vergonhoso. Eles nem estão deixando os mortos irem embora. O rei do reino Xishui pensou enquanto gritava. Atire suas flechas, rápido! Mate-os! A maioria dos líderes do exército da Aliança percebeu o que estava acontecendo. Eles rapidamente avisaram seus arqueiros para atirar. Fim dos capítulos do 140 ao 142. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!